Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sérgio Longo, eu sou pastor da Igreja Evangélica Água Viva, aqui em Santos, no litoral de São Paulo, e quero trazer para você mais uma mensagem de esclarecimento, mais uma mensagem de edificação através da Palavra de Deus, respondendo a perguntas que às vezes nos são feitas no decorrer da semana, nos cultos. E uma das perguntas que me foram feitas ultimamente é: a mulher pode ser pastora? A mulher pode exercer o ministério pastoral? E isso baseado em muitas interpretações que se dá um versículo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, que diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Muitas interpretações têm sido dadas a esse texto, e a mais comum é dizer que a mulher não pode ser pastora, ministra do Evangelho, por causa desse texto. Mas esse texto foi dito por Paulo dentro de um contexto, dentro de um momento, e que nós precisamos entender esse contexto para poder tirar os ensinamentos que Paulo quis dar a esse momento e a gente entender se a mulher pode ou não ser pastora, ministra do Evangelho, segundo a palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho desse contexto. Vamos começar a ler o versículo 32 do capítulo 14 de 1 Coríntios, até o 35, e nós vamos entender um pouquinho o que Paulo estava dizendo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 32... E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Verso 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Verso 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. O que acontecia nesse contexto? Por que Paulo aparentemente é tão duro, ou que Paulo aparentemente proíbe que as mulheres sejam pastoras ou ministras do Evangelho? A gente precisa entender o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, é que no culto lá em Corinto, por ser uma igreja nova, por ser uma igreja muita gente advinda do paganismo, as pessoas falavam tudo ao mesmo tempo. Era uma verdadeira confusão. Olha só o que diz o versículo 31 de 1 Coríntios, capítulo 14, para você entender. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Era uma confusão, não havia controle, todo mundo queria falar ao mesmo tempo. E Paulo está exortando para se manter a ordem, porque Deus não era Deus de confusão e não é Deus de confusão, e os dons são dons controláveis pelas pessoas que os possuem. Ou seja, dá para a gente utilizar com ordem dos dons, com decência, para a edificação da igreja, não simplesmente para uma demonstração do dom. Veja o que diz 1 Coríntios, ainda no capítulo 14, no versículo 32 e 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta, ou seja, dá para você controlar o uso do seu dom para ser colocado na hora certa, no momento certo. Não é para que todo mundo se levante e comece a profetizar, a falar línguas estranhas, a interpretar sem que haja uma decência, uma ordem nesse culto, senão vai gerar mais confusão. Veja o que diz o versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então a gente vê aqui que a ordem era para que se botasse ordem no culto, para que as coisas fossem feitas de maneira que todos pudessem ser edificados. Outra coisa que acontecia é que muitas mulheres tinham dúvidas com relação ao aprendizado da palavra. Por quê? Era uma família patriarcal, era ainda uma família que vinha de um momento em que as mulheres não podiam aprender como os homens, não podiam frequentar antes das igrejas o culto e aprender as coisas da palavra de Deus, e elas tinham dúvida, ficavam perguntando para os seus maridos, e isso causava um certo burburinho, uma exposição de um ruído que atrapalhava a pregação da palavra de Deus e causava a distração nas pessoas, dispensando a atenção de quem estava ali prestando atenção naquilo que era ministrado. Então ele pede Paulo para que elas não falassem em público, mas que perguntassem para os seus maridos em casa, de maneira que elas pudessem ser esclarecidas sobre aquilo que elas estavam em dúvida, mas não falassem publicamente. Você imaginou cada um dentro de uma igreja de 200, 300 pessoas, falando, mesmo que baixinho, um para o outro, fazendo comentários ou fazendo perguntas, o burburinho que se faz, o eco que se faz, como isso tira a atenção da pregação da palavra e atrapalha muitas vezes a pregação da palavra?
Levando-se em conta ainda que naquele tempo não havia microfone, não havia todos os recursos tecnológicos. Então a ideia era que houvesse ali um cuidado para que o culto não tivesse o foco perdido. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Ou seja, chega em casa e pergunta, esclarece, mas ali na igreja, se você fizer esse burburinho, você acaba fazendo com que haja uma distração, acaba se perdendo o foco da ministração da palavra de Deus. Outra coisa que havia também, ninguém pode negar, um deslumbramento com os dons espirituais, com os dons de línguas estranhas. Era uma coisa que deixava as pessoas deslumbradas, todos queriam exibi-lo publicamente, aqueles que possuíam esse dom, e haviam muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E aí causava também uma grande confusão, porque no meio da pregação da palavra, da ministração da palavra, várias pessoas falando em línguas, e fazia com que houvesse uma confusão para quem acompanhava a ministração da palavra, o entendimento daquilo que havia sido ministrado. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por um ou por dois, ou quando muito, por três, e por sua vez, e que haja intérprete. Quer falar? No momento certo, levante um, depois o outro, e depois o outro, desde que haja intérprete, para que as pessoas possam entender aquilo que está sendo revelado, aquilo que está sendo falado. Então a ordem do culto era a preocupação principal, não era uma limitação do ministério. Paulo não tinha aqui em nenhum momento a ideia de limitar o ministério aos homens apenas, ele queria simplesmente causar ali um momento em que a palavra fosse ministrada, que houvesse entendimento, e a gente entender que isso era simplesmente para a edificação das pessoas e para a ordem do culto, nunca numa limitação. Mesmo porque a palavra de Deus mostra várias mulheres usadas por Jesus, usadas no reino de Deus antes da vinda de Jesus, trabalhando e sendo usadas no ministério. Então a gente percebe que não há nenhuma limitação por Deus para isso. Vejam só, o primeiro exemplo é Débora. Débora foi juíza em Israel e foi profetisa. Juízes capítulo 4, verso 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, Deus já usava Débora lá em Juízes para julgar e profetizar para aquele povo. Havia uma outra profetisa chamada Hulda, que foi usada muito para orientar a Josias. Em 2 Reis capítulo 22, verso 14, veja o que diz. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Aquibor, Safã e Asaías, a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Então você vê que esses homens foram até Hulda para receber orientações para o rei Josias, para que ele pudesse tirar dúvidas e alguns assuntos que ele devia tomar, algumas decisões que ele deveria tomar. Uma mulher profetisa, usada por Deus, mulher no Antigo Testamento, que todos a reconheciam como profetisa. Você também tem a mãe de Moisés, Joquebede, a mãe de Moisés e de Arão, que criou esses seus filhos no temor do Senhor, ensinando a palavra de Deus, a ponto de que esse temor de Deus gerou em Moisés e Arão um desejo grande de livrar aquele povo de Israel da escravidão do Egito, valores que ficaram fincados, que não foram destruídos pela riqueza que Moisés vivia no palácio, mas valores espirituais marcantes, implantados naquele coração pela pregação, pela vida da mãe de Moisés. A gente vê Miriam, que foi uma mulher que foi profetisa e líder de louvor, a irmã de Moisés. Olha o que diz Êxodo capítulo 15, verso 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Veja só, irmãos, então Paulo estava mostrando aqui simplesmente que o que ele desejava era uma ordem no culto para que cada coisa fosse feita para edificação e no momento certo. Jamais, em momento algum, estava diminuindo a qualidade da mulher no ministério pastoral ou estava reprimindo o trabalho da mulher no ministério pastoral. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 5. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ou seja, ele está falando aqui que a mulher deveria ter um cuidado de se apresentar em público, para não se apresentar em público de qualquer maneira na frente de pessoas, de outros homens que não era o seu marido, mas ele diz aqui que a mulher profetizava, que orava. Ou seja, ele reconhece que a mulher tinha um ministério pastoral também no seu tempo. Várias mulheres trabalharam no auxílio do ministério de Jesus.
Várias mulheres trabalharam ajudando Paulo. Muitos homens de Deus trabalharam tendo como suporte mulheres no seu ministério. E a gente vê que a palavra de Deus não condena a mulher, a prática pastoral. Pelo contrário, ela incentiva as mulheres a estarem também orando, profetizando, fazendo o seu papel na área espiritual. Não há nenhuma restrição para que a mulher seja ministra do Evangelho, seja pastora. Não é isso. A diferença é o chamado, a diferença é a vida de consagração, a diferença é as experiências que a pessoa tem com Deus e por isso assume o seu chamado para ser pastor. Assim também com os homens é a mesma coisa. Então, meu irmão, tenha certeza, não há nenhuma limitação para o trabalho das mulheres dentro da Igreja do Senhor. Um grande abraço e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.